Quero começar com uma verdade que talvez ninguém tenha sentado do seu lado para te contar. Existe um fogo silencioso queimando por dentro das suas artérias. E ele não dói, não aparece, não avisa. Até o dia em que avisa de um jeito que ninguém quer. Os médicos chamam esse fogo de inflamação crônica de baixo grau. E hoje, a ciência reconhece que a doença do coração depois dos 60 não é só entupimento de gordura. É também esse incêndio lento por dentro da parede do vaso. O Instituto do Coração dos Estados Unidos e a Associação Americana do Coração já dizem isso com todas as letras. E aqui está a parte que quase ninguém explica numa consulta corrida de 12 minutos. Você não precisa abrir mão das comidas que ama para apagar esse fogo. Muitas das ferramentas mais poderosas já estão na sua cozinha. Uma delas, o número 7, o seu corpo trata quase como se fosse remédio. Fica comigo até o fim, porque eu vou te mostrar todas as 9. Eu sou a doutora Helena Duarte. Se você quer vídeos que explicam o porquê por trás do seu coração, em vez de só te empurrar em mais uma pílula, se inscreve no canal e deixa o seu gostei. Isso ajuda de verdade a levar essa informação para mais gente, acima dos 60. E me conta aqui embaixo nos comentários, como tem ficado a sua pressão essa semana? Eu leio e isso me ajuda a escolher o próximo tema. Antes da lista, quero que você entenda uma coisa só, porque o vídeo inteiro depende dela. Imagine as suas artérias como mangueiras de jardim por dentro. Quando você é jovem, a parede de dentro é lisa, escorregadia, elástica. Ela produz uma substância chamada óxido nítrico, que manda o vaso relaxar e abrir, deixando o sangue passar sem esforço e a pressão lá em cima ficar calma. Agora, quando existe inflamação crônica, esse fogo silencioso, a parede de dentro fica irritada, áspera, machucada. E onde tem irritação, o colesterol LD, ele gruda com mais facilidade, formando a placa que vai estreitando a mangueira por dentro. Quanto mais estreito o cano, mais alta a pressão, mais o coração se esforça. Existe até um exame de sangue que mede esse fogo, a proteína C reativa ultrassensível, a PCR. A Associação Americana do Coração colocou faixas claras. Abaixo de 1 é risco baixo, entre 1 e 3 é médio, acima de 3 é alto. E a prova mais forte de que a inflamação empurra a doença veio de um grande estudo chamado CANTOS, publicado em 2017. Nele, um remédio que só reduzia a inflamação, sem mexer no colesterol, já diminuía os eventos no coração. Guarde isso. Apagar o fogo protege o seu coração por si só. E é exatamente isso que esses 9 alimentos ajudam a fazer. Vamos começar pela vitória mais fácil, do número 9 até o número 1. E já te aviso, fica de olho no número 3, porque tem uma armadilha ali que talvez você esteja cometendo há anos sem saber. Número 9. As sementes de linhaça e de chia. Uma colher de sopa por dia custa quase nada e você joga em cima do mingau, do iogurte, da salada, sem mudar em nada o sabor. Elas trazem um tipo vegetal de ômega 3 e uma montanha de fibras. E por que isso importa para o fogo? Porque o ômega 3 é uma das poucas coisas que a ciência associa, de forma consistente, à redução da PCR e das substâncias inflamatórias no sangue. As sementes são o degrau de entrada, o jeito mais barato de começar a esfriar a inflamação hoje mesmo. Só uma dica: moa a linhaça, porque inteira ela passa reto e o corpo não aproveita. Comece por aí essa semana. E se você acha que só o barato ajuda, o próximo item vai te surpreender, porque ele é uma bebida que talvez já esteja no seu armário. Número 8. O chá verde. Aquela xícara simples, morna, sem açúcar, carrega umas substâncias chamadas catequinas. Os estudos ligam essas catequinas a menos estresse oxidativo e a uma melhora na função daquela parede lisa de dentro da artéria, justamente a parede que produz o óxido nítrico que abre o vaso.
Não é um número mágico, é um benefício de direção. Você rega a sua artéria com algo que a ajuda a relaxar. Troque um cafezinho do fim da tarde por uma xícara de chá verde e você já muda o jogo a favor do seu coração. Uma só ressalva carinhosa: se o chá te tira o sono, tome antes das 4 da tarde. E agora chegamos naquele que eu te prometi lá no começo. Número 7. Esse é o que o seu corpo trata quase como remédio e provavelmente já está na sua cozinha. O azeite de oliva extra virgem. Não é qualquer óleo, é o extra virgem. Aquele mais verde, mais encorpado, que arde um pouquinho na garganta. Esse ardor tem nome: oleocanthal. E aqui está o que me deixou de queixo caído quando eu estudei isso. Uma pesquisa publicada na revista Nature, em 2005, mostrou que o oleocanthal bloqueia no corpo as mesmas enzimas, a COX-1 e a COX-2, que um anti-inflamatório comum, como o ibuprofeno, bloqueia, só que em dose suave e natural. Ou seja, o seu corpo lê o azeite extra virgem quase como um anti-inflamatório de baixa dose. E não é teoria solta. O padrão alimentar mediterrâneo, que tem o azeite no centro, reduziu eventos no coração no grande estudo PREDIMED, publicado em 2013 e reanalisado em 2018. Use 2 a 3 colheres de sopa por dia cru, regando a salada, o feijão, o legume cozido, nunca fritando. Leia de novo. Cru. Por cima da comida pronta. Guarde bem o número 7, porque poucas coisas na sua despensa trabalham tão a favor do seu coração. E do azeite, a gente pula para uma cor que grita saúde no seu prato. Número 6. As frutas vermelhas, o morango, a amora, o mirtilo, a framboesa. Aquela cor intensa, quase roxa, não está ali por acaso. São as antocianinas, pigmentos que os estudos associam a menos estresse oxidativo e a uma parede de artéria funcionando melhor. De novo, é benefício de direção, não porcentagem fixa. Desconfie de quem promete número exato para uma fruta. Um punhado por dia, fresca ou congelada, no café da manhã ou como sobremesa no lugar do doce, já é um presente para o seu endotélio, aquela parede viva de dentro do vaso. E aqui vai a ponte para o próximo. Se as frutas coloridas ajudam de fora para dentro, o próximo item trabalha com as gorduras boas que a sua artéria adora. Número 5. As nozes e as castanhas. Noz, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa. Um punhado pequeno por dia, do tamanho da palma fechada. Elas trazem gorduras boas, incluindo aquele ômega 3 vegetal, e ajudam a compor o mesmo padrão alimentar que protege o coração. Não é para comer o pacote inteiro na frente da televisão, é a quantidade certa todo dia, com constância. Troque o biscoito da tarde por um punhado de castanhas e você já está esfriando o fogo por dentro. Faço aqui uma pausa rápida. Se até agora algo te ajudou, toca no gostei. Ajuda esse vídeo a chegar em mais gente, acima dos 60 que precisa ouvir isso. E o próximo item traz o primeiro cuidado sério, então preste atenção. Número 4. As folhas verdes escuras. A couve, o espinafre, a rúcula, o agrião. Elas são ricas em compostos que apoiam a parede da artéria e ajudam a manter a pressão mais calma, e são das coisas mais baratas e acessíveis da feira. Mas aqui entra um aviso que eu faço questão de te dar, porque é sério. Se você toma varfarina, aquele anticoagulante, essas folhas são muito ricas em vitamina K, e isso pode mexer no efeito do seu remédio. Não é para você parar de comer folha, e muito menos parar o remédio, é para manter a quantidade estável e avisar o seu médico, para ele ajustar acompanhando os seus exames. E se você tem problema nos rins ou usa remédio de pressão que segura potássio, converse também sobre a quantidade de folhas e de substitutos de sal, porque o potássio pede cuidado nesses casos. Comida boa, com o médico junto, é sempre o caminho. E agora, o número 3, aquele que eu te pedi para ficar de olho. Número 3, a cúrcuma, também chamada de açafrão da terra, com um detalhe que muda tudo. A substância ativa dela,
A curcumina aparece em estudos ligada à redução da PCR, mas, e esse é o erro que muita gente comete há anos, sozinha, ela quase não é absorvida pelo corpo. Você toma e ela passa reto. Aqui está o truque. Uma pesquisa clássica de 1998, de Shoba e colegas, mostrou que juntar pimenta do reino aumenta a absorção da curcumina em cerca de 2000%. Isso mesmo, 2000%. E a gordura também ajuda a absorver. Então a forma certa é cúrcuma com uma pitada de pimenta do reino e um fio de azeite. No arroz, no ovo, na sopa. Mas com carinho e com firmeza. Em dose alta, a cúrcuma pode ter efeito de afinar o sangue. E se você usa varfarina, ácido acetil salicílico ou outro anticoagulante, isso aumenta o risco de sangramento. Fale com o seu médico antes de usar em quantidade grande. Guardado esse cuidado, seguimos para os 2 campeões de evidência. Número 2, a sardinha. E eu amo esse aqui porque ele custa menos que um cafezinho e é uma potência. A sardinha é peixe gordo, cheia daquele ômega 3 de verdade, o EPA e o DHA, os mesmos que a ciência associa, em várias análises, à queda da PCR e das substâncias que alimentam o fogo. 2 a 3 porções de peixe gordo por semana é uma meta linda e possível. A sardinha em lata, na água ou no azeite já serve, é barata e prática. Então quem me diz que comer bem é caro, eu respondo, a sardinha discorda e ela é só a prima mais em conta do nosso número 1. Número 1, o salmão, e com ele todo o poder do ômega 3 no seu ponto mais forte. Aqui não é só benefício de direção, é desfecho medido. Num grande estudo chamado REDUCE-IT, publicado em 2019, uma forma concentrada de ômega 3, em dose alta e sob orientação médica, reduziu os eventos no coração em cerca de 25% em pessoas de alto risco. 25%. O salmão, a cavala, a sardinha, o atum. O peixe gordo é a estrela dessa lista porque une as duas coisas. Esfria a inflamação e tem prova de que protege o coração de verdade. Coma o peixe assado ou grelhado, nunca a milanesa. E aquela dose alta em cápsula do estudo? Ela não é para você decidir sozinho no balcão da farmácia. Pergunte ao seu médico se faz sentido para o seu caso, principalmente se você já usa anticoagulante ou ácido acetil salicílico, porque o ômega 3 em dose alta também pode afinar o sangue. Agora deixa eu te contar sobre alguém que eu vou chamar de Margarida. 67 anos, uma composição de várias histórias que eu já acompanhei para você não se sentir sozinha nessa. A Margarida chegou assustada, pressão teimando lá em cima, o exame de PCR acima de 3, o médico falando em ajustar remédio. Ela achou que ia ter que passar fome e comer só folha triste o resto da vida. E não foi isso que aconteceu. Ela não passou fome, ela acrescentou as coisas certas. Trocou o óleo comum pelo azeite extra virgem cru na salada. Passou a comer sardinha 2 vezes por semana. Botou um punhado de frutas vermelhas no café da manhã e a cúrcuma com pimenta no arroz. Continuou caminhando depois do jantar, aquela caminhada leve. E o mais importante, ela fez tudo isso com o médico dela junto, acompanhando os números a cada consulta. Aos poucos, a PCR foi baixando e a pressão foi ficando mais calma. Ela não fez mágica. Ela deu ao corpo o que ele precisava e o corpo dela fez o resto. E é isso que amarra todos os 9. Repare que eles fazem, cada um do seu jeito, a mesma coisa. Eles esfriam o fogo silencioso da inflamação, protegem aquela parede lisa de dentro da artéria, ajudam o vaso a produzir óxido nítrico e a relaxar, e deixam o sangue correr num cano mais calmo e mais aberto. Não é um alimento herói sozinho. É o conjunto, dia após dia, apagando o incêndio lento que empurra a doença do coração depois dos 60. E deixa eu ser bem clara, com o carinho de quem quer te proteger. Nenhum desses alimentos dissolve placa nem desentope artéria. Isso é mito.
O que eles fazem é ajudar a estabilizar, a desacelerar, a proteger. E nenhum deles substitui a sua estatina, o seu remédio de pressão ou qualquer terapia que o seu médico prescreveu. Comida é o apoio. O remédio, quando indicado, continua sendo remédio. Então vamos ao seu plano. Coisas que você pode começar já essa semana. Primeiro, hoje à noite deixe o azeite extra virgem na mesa e regue a sua comida pronta com ele, cru. Segundo, coloque sardinha ou salmão no cardápio de 2 a 3 vezes na semana. Terceiro, um punhado de frutas vermelhas e um punhado de castanhas por dia, no lugar do docinho e do biscoito. Quarto, cúrcuma com uma pitada de pimenta do reino no arroz ou na sopa e uma xícara de chá verde no lugar de um café. E quinto, o passo mais importante de todos. Leve essa lista ao seu médico, faça o exame de PCR e acompanhe os seus números com ele. Nunca pare, nem mude um remédio por conta própria. Acrescente esses hábitos com o seu médico olhando junto. E fica esse combinado de segurança gravado no seu coração. Se um dia você sentir dor no peito de repente ou em repouso, falta de ar forte ou inchaço na garganta, não espere, não pesquise. Ligue agora para a emergência, o 192 do SAMU. Isso é emergência e a sua vida vale essa ligação. Isso aqui nunca foi sobre medo, é sobre você retomar o seu poder, um prato de cada vez. O seu corpo quer se curar. A gente só precisa dar a ele o que ele precisa, com calma e com constância. E olha, tem mais um lugar no seu corpo onde o coração esconde os avisos dele em silêncio, um sinal que aparece bem longe do peito e que quase ninguém percebe a tempo. Eu te mostro tudo no próximo vídeo, então não deixe de voltar. Eu sou a doutora Helena Duarte. Cuide bem do seu coração, com carinho e consciência, e eu te vejo lá.